Comentar daquela matéria da Malu Gaspar, que mostra que vai se criando um clima. Vamos falar assim. Aí agora é a vez da turma da Folha. Esses três jornalistas, eles já têm um pouco de experiência aí, não são jornalistas jovens, e em especial ali aquela segunda, a Kátia Seabra, ela trabalha nessa parte de cobertura política há uns bons anos mesmo, é jornalista da velha guarda. Então, normalmente, quando escreve assim, pode saber que não é barrigada. Supremo tem tensão entre ministros e debate sobre cautela em meio a caso Bolsonaro e Trump. Aí, texto tão grande, mas a parte central, que é o que acho que interessa a vocês, é aquilo ali, ó. Análise foi consolidada após integrantes do tribunal observarem a repercussão do despacho do ministro, no qual ameaçava prender Bolsonaro. Mas como assim? Não é um tribunal técnico? É um tribunal que se abala pela opinião pública? Cadê aquela história lá do tribunal contramajoritário, que muitas vezes tem que tomar decisões que desagradam a sociedade? Mas que coisa, viu? Eu fico sem entender. Políticos e empresários. Duas palavrinhas que parecem bobagem, mas obviamente não é. Sinalizaram ao Supremo que os impactos de uma prisão preventiva seriam negativos para o esforço diplomático derrubar o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. E eu já me perguntei, né? Será que o Dedé entrou em campo para salvar a democracia brasileira? E por que o Dedé? Porque o Dedé conversou com o UOL agora, no dia 7, e o Dedé contou que lá atrás, quando esses seres iluminados, né, de muita luz, resolveram pegar o dinheiro da Starlink para pagar, né, a multa do Twitter, o Dedé falou, ó, eu liguei pro ministro Gilmar Mendes. Então parece que quando a Faria Lima quer, quando o alto empresariado brasileiro quer, ele tem diálogo, ele consegue conversar. A dúvida que fica sobrando, né, é quem seriam os políticos. Foram o quê? Políticos do PT? Políticos do Centrão? Mas assim, vocês estão falando pra quê? Só pra não colocar mais fogo no país? Já que vocês têm tanta interlocução, por que vocês não falam pra gente resolver o problema? Porque é fácil de ler, né? Assim, Trump escreveu uma carta, depois deu alguns recados, depois foi uma segunda carta. E o ponto central, acho que é basicamente que o Brasil retorne a uma normalidade institucional, o que deveria ser padrão para qualquer país. Aí depois tá ali, ó. 5 ministros, ouvidos pela Folha, destacam que é preciso ter cautela diante de um cenário conturbado. Mas eles rechaçam, viu, gente? Que eles acham que a liberdade de Bolsonaro significa a interferência do Trump. Tem nada a ver isso. Tem nada a ver isso não, viu? Né? A gente rechaça. É só cautela. Não tem nada a ver com Trump. As estratégias para pacificar a situação são as mais variadas. O ministro do Supremo chegou a sugerir um pacto de silêncio entre Bolsonaro e o tribunal. Jair, fique quieto, Jair, a gente vai ficar quieto também. Vamos falar um pacto de paz, para acalmar os ânimos. Mas acho que só quem tá com o ânimo alterado é o ministro, né? O Jair tá bem de boa. O Jair tá só apanhando. É aquele caso, se um lado parar de bater, o outro lado para de apanhar. Aí vem a Globo. Além da Malu Gaspar, agora, meia-noite, né? Já era hoje, já, 25. Ministros do Supremo debateram alerta a Bolsonaro e modulação sobre redes sociais antes de nova decisão. Os dias que antecederam a decisão do ministro, né, que manteve as restrições a Bolsonaro sem ordenar a prisão, foram marcados por uma série de conversas na corte sobre os impactos do novo despacho que seria publicado. A ala majoritária entende que a determinação serve como alerta. Qual é a ala majoritária? É a do PT, né? A ala 100% alinhada ao PT, os 8. Nas conversas reservadas, a maioria dos ministros considera adequada a fixação de medidas cautelares. Internamente, a questão que provocou o maior debate foi o alcance da proibição do uso de redes sociais até por terceiros. A conclusão geral, após a decisão tomada pelo ministro nesta quinta, é que estabelecer os limites do que pode ou não ser veiculado nas redes é uma tarefa complicada. Sim, mas e aí? Mas que a solução do ministro serve como alerta para o ex-presidente. Que solução? Não tem solução de nada. Papo furado, pai. Durante os últimos dias, os magistrados acompanharam de perto uma possível escalada em torno da possibilidade de prisão preventiva de Bolsonaro. Na segunda, o ministro chegou a fazer a avaliação de que Bolsonaro estaria provocando uma medida mais grave, né, ao fazer uma aparição no Congresso amplamente reproduzida e transmitida nas redes sociais de terceiros. Aí, olha como são as coisas. Bolsonaro estaria fazendo isso de propósito. Aí você para e pensa, né? Bolsonaro está sofrendo esta medida, em grande parte, por risco de fugir. Como que o cara que tomou a cautelar com risco de fugir está cavando para ser preso? É um paradoxo, como tudo no Brasil, né? O cara que pode fugir quer ser preso. É análise atrás de análise. É cada análise, assim, realmente sensacional. Aí tá lá, né? Conversas com Itamaraty. Ministros também acompanharam de perto o voto do Fux. Ministros acompanharam de perto o voto do Fux. Mas como assim? O que tem de mais? A posição adotada por Fux, que deu o único voto contrário, né? Era esperada pelos colegas e não foi considerada como um mal-estar. Será que é verdade? Será que o voto do Fux não teve um mal-estar? A interlocutores, Fux expressou preocupação com o rumo do país em termos de radicalismos e consequências econômicas. Antes de eu passar, não é matéria do Lauro Jardim, mas é que eu falo, gente, conheça o jornalista, saiba quem são as fontes dele, em nome de quem ele fala. O Lauro Jardim é quem cobre o mercado financeiro. Vê se vocês já estão meio que letrados. Quem é a jornalista, já tô até facilitando, né? Já tô filtrando as mulheres, da CNN, que tem todos os bastidores do judiciário brasileiro, não só do Supremo, como do TCU.
Quem? Ela, Luísa Martins. Vamos trazer aqui agora informações da Luísa Martins para saber se realmente o voto do Fux teve ou não teve algum tipo de incômodo, que eu acho que é uma pessoa com muito mais trânsito na Corte Suprema do que a Mariana Munir do Globo. Se fosse a Bela Megali, aí eu até podia levar a sério, né? Bela Megali é uma porta-voz. Mas escute só. Cadê? É esse aqui, ó. A falta de consenso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem gerado preocupação no entorno de Alexandre de Moraes. O motivo é a divergência do ministro Luiz Fux em relação às medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é da nossa analista Luísa Martins. O julgamento em plenário virtual aconteceu depois da operação da Polícia Federal em endereços de Bolsonaro. Apesar de Fux ter avisado sobre a divergência, o descontentamento permanece entre pessoas próximas a Alexandre de Moraes. Eles consideram o consenso entre os ministros crucial para fortalecer as respostas da Corte em momentos de tensão. Fux manifestou que não vê motivos para decretar as medidas. Ele tem demonstrado uma participação considerada atípica no processo de uma trama de golpe, o que levanta especulações sobre possíveis divergências futuras. E aí? Eu acredito na Globo, que diz que nada aconteceu, ou eu prefiro acreditar na matéria de uma jornalista amplamente conhecida por ser porta-voz do judiciário, que inclusive está atacando o Fux? Qual das duas parece mais crível? Levando em consideração que o julgamento de Bolsonaro foi para a turma, por quê? Porque eles estavam em busca de unanimidade. Seria mais fácil na primeira turma. Lembra disso na época? E que um voto contrário não ia pegar bem, né? A gente tem que fazer o trabalho, né?